foi o André agora? O André tá tímido. É logo ele, tímido. Tá aqui, pai. Então abre a câmera. Aí. Dá boa noite pro pessoal, né, filho? Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, vamos começar? Boa noite, André. Boa noite. Então vamos lá. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Vamos fechar levemente os nossos olhos, serenar o nosso coração, permitir que a nossa mente, nossa alma se conecte com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores, toda essa egrégora de luz que nos liga a Deus. Obrigado, Pai, por sua presença constante em nossa vida. Obrigado por manter ao nosso lado esses irmãos, amigos, que nos acompanham, que nos incluem, que nos fortalecem a todos os instantes da nossa vida. Gratidão, Senhor, pela semana que tivemos, por todas as oportunidades que tivemos em nosso dia a dia, a fim de que pudéssemos trilhar neste caminho, vivendo de forma plena e constante, tendo voz em nossos corações e todos aqueles que amamos em nossos pensamentos. Pai amado, que a sua luz bendita possa se achegar a todos que aqui se encontram na noite de hoje. Abençoe, Pai, Ana Cláudia, que se encontra em sua casa, em seu lar, lá no Rio de Janeiro. Abençoe também, Pai, a Gessiara, que se encontra em visita na casa de sua filha, também lá no Rio de Janeiro. Abençoe, Pai, o André Luiz, que está junto com sua mãe, em Caxias do Sul. Abençoe aqui, Pai, neste lar, nesta casa, que é fonte de luz a todos os peregrinos que desejam recarregar as suas energias para seguirem as suas viagens deste universo infinito. Abençoe também, Pai, a todo aquele irmão e irmã que está conosco nesta noite nos assistindo. Que ele também possa receber em seu lar todas essas bênçãos. E assim, com o nosso coração carregado desta emoção de amor, de paz, de serenidade, iniciamos então o nosso momento de reflexão. Agradecendo humildemente por todas as graças que tivemos durante esta semana. Obrigado, Pai, e assim seja. Então, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, né, Ana? A Gê está lá visitando a filha dela, e a Ana vai nos presentear com a leitura e as reflexões do Evangelho na noite de hoje. É o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira?
Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, e a justiça de Deus importa, que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçai-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. A gente já falou um pouco disso no domingo passado, essa questão da gente estar aqui para se ajudar, né? Para fazer uma corrente do bem, né? Que as nossas vidas, elas estão todas, né, entrelaçadas. Ninguém chega perto da gente, a gente não chega perto de ninguém ao acaso. Tudo tem, né, um propósito. E se a gente veio para fazer o bem e a pessoa está passando por alguma dificuldade, nosso dever é ajudar. Mas a pessoa está passando por isso porque ela mereceu, ou porque ela procurou nessa vida, ou porque ela procurou na vida anterior. Não cabe a você julgar. Quem sabe até quando aquela dor vai continuar é Deus, não somos nós. Nosso papel é de auxiliador, né? É a questão da famosa empatia, né? Se você estivesse no lugar daquela pessoa, você ia querer que ela virasse as costas porque você procurou aquele sofrimento, ou você ia querer um abraço, um sorriso, né? Uma mão amiga? É realmente se colocar no lugar do outro. O exercício da empatia no nosso dia a dia é fantástico e formidável, principalmente nessa questão de se colocar no lugar do outro, né? E no texto, ele sugere para que nós não façamos questão de agravar ainda mais aquela situação do nosso semelhante, né? Que todos nós aqui estamos para passar por uma expiação, mas que a gente também tem o dever de amenizar a dor do outro. Porque se nós estamos passando por um momento de expiação, né? Todos nós 4 que estamos aqui, estamos passando por um momento de expiação. Então, esse momento de expiação, como é que nós vamos trabalhar isso? Olhar só para o meu assado, eu sou orgulhoso. Tá? Se eu olhar só para mim, eu estou sendo orgulhoso, estou sendo egoísta. Mas se eu olhar com compassividade, com empatia para os problemas que estão acontecendo nos lares, né, no caso, nossos 4, também é uma forma de amenizar essa expiação que vocês estão passando, que nós estamos passando. Porque é importante não colocar enxofre, tá? Não colocar enxofre sobre a brasa, né? E ele coloca ali também que, às vezes, essa pessoa que está em dificuldade, ela é colocada no teu caminho para que você também possa, né? Seria como assim, você nem está ajudando. Você está ajudando, você está sendo ajudado. Como se aquilo fosse também uma prova sua, né? A sua prova vai ser ajudar o fulano de tal nessa situação. Então, se você olha e diz, não vou ajudar porque ele mereceu aquilo, você está deixando de cumprir aquela determinada tarefa que cumpria a você fazer para que você evoluísse ou para que você andasse aí um degrau na tua evolução.
Então, às vezes, o que você faz pelo outro, na verdade, você acha que é pelo outro, mas você está fazendo é por você mesmo. O exercício da compaixão é justamente essa, né? É tu usar da empatia para fazer você transformar aquela dificuldade toda numa oportunidade de evoluir. Bom, eu vou continuar então. Pode ser? Mais algum comentário? Gessiara, tu quer comentar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Então tá bom. Continuando então, do livro Pão Nosso, item 14, páginas. Tiago disse lá no capítulo 3, versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultá-la à natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente que esfera pertence, no círculo de atividades destruidoras no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem, analisar-se-lhe-á as linhas, para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se as páginas refletem os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que lhe não faça benefício em harmonia e consideração fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que se te figuram mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Tudo vem corroborando com aquilo que a Ana trouxe nos comentários do primeiro texto. Né? Estas páginas que o Tiago e o Emmanuel colocam nessa passagem do Pão Nosso, seriam as instruções dos nossos benfeitores espirituais. O qual é a linha de... Não é pensamento, aqui é intuição. Qual é a linha de intuição que os espíritos utilizam para se comunicarem conosco? Então, se nós estivermos com comunicação através de sonhos, através de situações do nosso dia a dia, onde a gente sente aquela sopradinha no nosso ouvido da alma, que vem nos dizer sobre alguma situação, sobre alimentar algum pensamento que nós mesmos temos na nossa mente, precisamos ter este olhar para ver se esta intuição, se esta comunicação é uma comunicação pura, uma comunicação misericordiosa, que está aquecendo o coração ou se está angustiando o coração. Quando esta sensação desta comunicação vier na forma de um aquecimento no coração, isso é sinal de que essa comunicação é oriunda de espíritos benfeitores de ordem superior. Agora, quando essa comunicação, quando essa intuição, quando essa vozinha na nossa orelhinha da alma causa algum transtorno no nosso coração, é um sinal de alerta. É a forma como o nosso corpo tem de nos alertar que aquela comunicação que veio de forma intuitiva, que veio de forma rápida e que não tem uma explicação lógica, ela é uma coisa que precisa ser levado com parcimônia, levado com atenção, para que a gente não agrave ainda mais a nossa condição aqui na nossa trajetória da vida, né? É só para completar aí o que você colocou, né? Não é porque o espírito perdeu o corpo, que ele estando desencarnado, ele vai ser um espírito de moral elevada. Então, foi o que você falou, tá cochichando aí, como você falou, né, na orelha da sua alma, o que está sendo cochichado? Porque nem todos os espíritos que nos intuem são evoluídos, têm a moral elevada. Então, é realmente a gente continuar na questão que a gente também já falou do vigiar e orar. Perceber, como você falou, o que é aquilo que está sendo falado, está
Está aquecendo o coração ou não? Não é porque é uma mensagem que vem do outro lado que ela é de moral elevada, porque do lado de lá são espíritos como nós aqui, né? A diferença é que a gente tem um corpo de carne, né, e osso, e eles, na verdade, não têm mais. E outra coisa que eu queria falar, que eu anotei aqui enquanto você estava falando, é a questão da sintonia, né? A gente vai colher, a gente vai captar essas intuições de acordo com a nossa sintonia. Então, quanto mais moralmente elevados e espiritualmente elevados nós estivermos, mais fácil da gente receber uma intuição de um espírito de moral elevada. Mas se a nossa sintonia, né, se o que a gente está fazendo, pensando, está de moral baixa, está negativa, a chance da gente receber uma intuição também de moral mais baixa aumenta, porque a gente vai sintonizar, vai receber aquilo que a gente está emitindo, né? A gente vai sintonizar com aquilo que a gente está emitindo. E nenhuma comunicação se dá sem que o espírito que está comunicando não tenha acesso ao nosso cabedal de conhecimento. Isso não quer dizer que aquilo que está somente no nosso consciente, no nosso subconsciente, vai ser utilizado durante essa comunicação. Mas sim, principalmente aquilo que está no nosso inconsciente, certo? Que é onde está o véu do esquecimento. Tá? É onde foi colocado o véu do esquecimento dos passados, das nossas outras existências. Que nós temos acesso hoje, nessa condição encarnado, pequenas fagulhas, só pequenas fagulhas deste inconsciente. Trazer isso para o subconsciente, trazer isso para o consciente, não é uma tarefa fácil e nem uma tarefa simples. Mas os espíritos que estão na erraticidade, eles têm um acesso muito maior porque eles não têm mais este filtro chamado corpo físico. Existe sim um corpo, né, um perispírito que molda, né, o espírito, né, que se sobrepõe ao espírito apenas para dar as características físicas de um humano, uma forma humanoide. Tá? Mas ali nesse perispírito está impregnado todos os registros, desde a nossa criação, desde o momento em que Deus nos criou simples e ignorantes, até o momento atual. Independente se nós estamos encarnados ou desencarnados, esses registros ficam nesse perispírito. E é nesse invólucro, e é nesse inconsciente que o espírito que está na erraticidade usa desse cabedal de conhecimento que a gente tem para poder fazer comunicação e também nos intuir. Porque quando ele tem acesso ao nosso inconsciente, ele sabe onde é que estão os nossos defeitos, onde é que estão os nossos maiores erros, onde é que está o ponto-chave que vai fazer com que o Sandro vá pegar um cigarro para fumar. Entende? Usando dessa comunicação do nosso inconsciente para contribuir para que essa intuição se transforme numa ação. Cabe o orar e vigiar, né? Sempre. Sempre. André? Oi. Abre a câmera aí e diz aí o que tu vai fazer hoje. Vou ler uma historinha. É que não dá. Derrubaram um poste ali na esquina e tá sem internet. Daí não tô conseguindo abrir a câmera. Então vamos fazer o seguinte, deixa o texto para semana que vem, tá? Tá. Certo? Já que tu tá com essa coisa, e assim tu te ajeita aí, tá bom? É que assim, ó. Tipo, toda vez que eu tô entrando depois é porque fica caindo um negócio. Daí dá uma raiva. Não tem problema, faz parte, filho. Faz parte, vai ter a tua oportunidade. Na semana que vem, então, o André traz uma leitura também, ele vai começar a leitura do livro Conte Mais, que é uma publicação aqui da Fergs, do Rio Grande do Sul, que são histórias para crianças e adolescentes baseados em cima nas obras espíritas. Então, o André vai começar a fazer essa leitura, trazer essas histórias para a gente a partir da semana que vem. Beleza? Beleza. Então tá bom. Quer fazer uma oração, filho? Acho melhor não, porque no meio pode acabar caindo, sei lá. Tá bom. Alguém quer fazer a oração final? Não? Então tá bom. Pessoal, lembrando, seus copinhos com água, né? Jarras, enfim, né? Para que a gente aproveite esse momento para fluidificar essas águas e deixar este ambiente bem interessante. Então bora lá. Fechando novamente os nossos olhos, mantendo esta conexão com o nosso divino, com essa egrégora de luz que nos acompanha todas as noites,
neste momento de reflexão espiritual, queremos agradecer. Agradecer por esses ensinos, por esses textos, por esta oportunidade de refletirmos neste momento. Agradecemos pela semana, e sabes muito bem, Pai, o quanto somos ainda pedintes. E é por isso, Senhor, que te pedimos que envie aos nossos lares os caravaneiros do amor, para que aqui, Pai, eles possam, através da sua luz, promoverem toda a limpeza necessária dos nossos ambientes, removendo daqui todos os pensamentos negativos, as vibrações deletérias, as energias impregnadas aqui nos nossos ambientes, carregadas por nossos pensamentos, por nossas ações, por nossas atitudes amorais. Que essas energias possam ser tiradas dos nossos ambientes, dos nossos lares, e que possam ser levadas de volta ao universo para que lá possam voltar à neutralidade. Pedimos ainda aos caravaneiros do amor que promovam também nesses ambientes o acolhimento de todo irmão ou toda irmã que foi atraído através dos nossos pensamentos e vibrações para os nossos locais, para os nossos lares. Se porventura, Senhor, ainda se encontram aqui em nossos lares, estes irmãos, que eles possam ser acolhidos em algum posto de socorro e lá receberem todo o amparo e o acolhimento que merece. Peço, Pai, nesse instante, que derrame sobre as águas em nossos lares os fluidos necessários para que, quando assim bebermos, podemos alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso perispírito e, consequentemente, Pai, aliviar as dores do nosso corpo físico. Que sejam depositadas nessas águas todas as benesses, para que todos aqueles que estão em nossos lares possam beber e aliviar as suas dores. Pai amado, lhe agradecemos pela semana maravilhosa que tivemos e pedimos mais uma vez que abençoe-nos a todos na semana que está por vir. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Então tá bom. Nos vemos de novo na semana que vem? Se Deus quiser e Deus quer, tá bom? Um beijão para todas. Um beijão, André. Até logo. Fiquem bem. Beijo, até. Para vocês. Beijo. Obrigada.